Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá. A partir de agora, as aulas que eu for mandar para vocês, eu vou estar mandando nesse formato aqui, onde eu gravo as aulas, tá? Então eu que vou estar explicando agora, não mais aquelas aulas lá que eu mandava com outros professores. Espero que seja melhor para vocês, que ajude a entender melhor os exercícios e o conteúdo da matéria nossa de física. Na última aula que eu mandei para vocês, lá do Centro de Mídias, ele falava sobre a questão da transformação de energia, que a energia é uma coisa que ela não se perde, que ela se transforma. Então, às vezes, dependendo de um determinado fenômeno, uma energia se transforma em outra. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é com relação ao nosso chuveiro. Ele consome energia elétrica para esquentar, então ele transforma energia elétrica em energia térmica. Uma pilha, ela tem as reações químicas dentro dela e libera energia elétrica. Então, nós temos a transformação de energia química em energia elétrica. Então, nós vamos trabalhar com três equações aqui no caso. As duas primeiras são equações de energia relacionadas à energia mecânica que ele falou, que é energia associada a algum tipo de movimento, alguma ação. Nós temos duas aqui, a da energia cinética e a da energia potencial gravitacional. A da energia cinética a gente vai utilizar quando? Quando a gente tiver velocidade no meio, tá? E a energia potencial gravitacional a gente utiliza quando? Quando estiver envolvido no exercício gravidade e altura, tá? Porque o objeto vai estar a uma determinada altura. Quando ele está a uma determinada altura do solo, ele tem a ação da gravidade sobre ele. E juntamente com isso, o que acontece? Aí ele começa a... Ele tem um tipo de energia ali, tá? Porque na hora que você despencar ele, ele vai cair com uma certa energia que vai dar velocidade para ele. No vídeo que eu vou enviar para vocês, lá do Centro de Mídias, a gente trabalha com algumas equivalências, que são quais? Quando a gente vai trabalhar com questão de energia, a gente tem medidas de energia para ela, que são quais? A medida fundamental, que é o joule, e a caloria, tá? Uma caloria equivale a 4 joules. Essa caloria aqui é a mesma caloria daquela que vem nos alimentos, nas embalagens, que falam, esse alimento tem tantos quilocalorias. Então, o tanto de energia que ele vai estar te fornecendo ali, de energia nutricional. 1 quilocaloria são igual a 1000 calorias. Esse K e esse Cal aqui, o Cal é de caloria, o quilo é o prefixo de 1000. É tipo quando vocês olham no Instagram, alguma rede social lá, que a pessoa tem, por exemplo, 2K seguidores. Significa que ela tem o quê? 2000 pessoas. Então, o K para nós aqui ele é prefixo de 1000, tá? E 1 kJ equivale a 1000 joules. E como que vocês vão entender melhor isso? Bom, a maneira mais fácil de entender isso é resolvendo exercício. Então, ele vai estar passando exercício para vocês agora, que é o seguinte, ó. Qual a energia cinética de uma bola de massa de 0,8 kg no instante em que sua velocidade é 4 metros por segundo? Então, o nosso primeiro exemplo, quais os dados que ele dá para a gente? Ele quer descobrir o que? Energia cinética. Então, se é energia cinética, ele quer saber com referente aqui, ó, primeira equação. Então, a energia cinética é o que ele pergunta. Então, o EC é o que a gente vai descobrir. Quais os dados que ele dá para nós no exercício? Ele diz o seguinte, ó. A bola ela tem massa de 0,8 kg. Então, a nossa massa é 0,8 kg. Importante. Tanto para a primeira quanto para a segunda, a unidade de massa, a gente vai trabalhar com ela em quilogramas. Então, se ela estiver em grama, transforma em quilo, ok? Para transformar de grama para quilograma, é só você fazer divisão por 1000, ok? Continuando. No instante em que sua velocidade é 4 metros por segundo. Então, essa bola possui uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, vamos supor que uma pessoa chutou uma bola de 0,8 kg e essa bola, em dado instante, tem 4 metros por segundo de velocidade. Importante, vocês já viram isso no primeiro colegial, mas lembrando aqui no segundo. Unidade de medida de velocidade é metro por segundo, tá? Quilômetro por hora que a gente utiliza no Brasil, mas para os exercícios em física, a gente utiliza o metro por segundo. Então, agora, já tem o valor da massa, tem o valor da velocidade. O que eu vou fazer com eles? Eu só vou substituir na equação. Então, para nós, vai ficar o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui do lado. A nossa equação é energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, sempre dividido por 2, tá? Então, o EC, que é energia cinética, é o que a gente vai descobrir, porque é o que está perguntando no exercício. O valor da massa, nós temos. A massa, ela vale 0,8. Então, onde tinha a letra M, nós vamos colocar o 0
0,8 vezes velocidade ao quadrado. Qual que era a nossa velocidade? A nossa velocidade é 4. Então, onde temos a letra V, vamos trocar o V por 4. Como o V estava elevado a 2, o 4 também é elevado a 2. Tudo isso sobre 2. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Quem que eu vou resolver primeiro? Eu não vou fazer o 0,8 vezes o 4. Primeiro, a gente vai ter que calcular o quem? A nossa potência aqui, ó. O 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, aqui, EC, energia cinética, vai ser quem? O 0,8. Se você quiser, você pode dividir por 2 ou pode deixar para dividir no final. Aí fica a carga de vocês. Eu vou dividir já já. 0,8 vezes 16 dividido por 2. Agora, o que você pode fazer? Você pode dividir o 16 por 2 ou 0,8 por 2. Ou você pode fazer 0,8 vezes o 16. Então, o que eu escolho fazer aqui? Vamos fazer o 0,8 vezes o 16. 16 vezes 0,8. 8 vezes 6 vai dar 48. Então, fica 8, sobe 4. 8 vezes 1, 8. Com 4 vai dar 12. Aqui tinha um número depois da nossa vírgula. Então, na nossa resposta também vai ter um número depois da vírgula. Então, a nossa energia cinética é igual a quanto? 12,8 dividido por 2. Como ele está sobre 2, divide esse valor aqui por 2. Como vai ficar? Coloca a vírgula aqui, um zero, porque aqui tinha um número depois da vírgula, aqui também tem que ter. Cancela a vírgula, vamos dividir 128 por 20. Tabuada do 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Então, 6 vezes. 6 vezes 20, 120. Vem aqui, tira 120. 8 menos 0, 8. 2 tira 2, 0. 1 tira 1, 0. 8 dá para dividir por 20? Não dá. Então, você coloca uma vírgula e um 0 aqui. 80 na tabuada do 20? 20, 40, 60, 80. 4 vezes. Então, vai dar um 4 aqui, ó. Então, vai dar 6,4 joules, porque nós estamos falando de energia aqui, tá, gente? Então, unidade de energia, nós vamos utilizar o joule. A parte de caloria, a gente vai usar na parte de energia térmica, tá? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. E isso foi com relação a quem? A energia cinética. Essa quantidade de calor aqui é a última parte que eu vou explicar para vocês. Eu tinha pensado que os dois exemplos ia dar para resolver aqui, mas não vai dar. Então, vamos cancelar essa quantidade de calor aqui agora e vamos resolver o nosso segundo exemplo. Então, aqui está resolvido o primeiro. Vamos ao segundo. O segundo exemplo, ele diz o que para nós? Um corpo de massa M de 20 kg é suspenso por um operador até a altura H, igual a 2,5 metros, em relação ao solo num local onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quais os exercícios, os dados que a gente tem aí? Primeiro, massa, 20 quilos. A altura, ele informou para nós, é 2,5 metros. Importante, a altura tem que estar sempre em metro, tá? Se tiver centímetro, tem que converter. E G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esse G igual a 10 aqui é a aceleração da gravidade. Normalmente, nós utilizamos a aceleração da gravidade igual a 10. Dependendo do exercício, pode utilizar 9,8. Mas o padrão mesmo no ensino médio é a gente utilizar 10, tá? E ele quer saber qual que vai ser a energia potencial gravitacional dele, aqui no caso. Energia potencial gravitacional, segunda equação. Então, EP é igual a mgh. Só substituir agora, ó. A massa é 20, o G é 10 e o H 2,5. Então, agora é só a gente multiplicar tudo isso. Vamos lá, então. Vamos começar aqui, ó. 2,5 vezes 10. Como eu vou multiplicar por 10, eu posso deixar o 1 para fora. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Abaixo, 0.
Um número depois da vírgula, um número depois da vírgula. Então, deu 25. Esse 25 que a gente tem aqui, agora a gente vai multiplicar ele por quem? Pelo 20. Se quisesse fazer 20 vezes 10, depois vezes 2,5, também daria certo. Então, vezes 20. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, vai dar 5. E abaixo, 0. Então, deu 500. Então, a energia potencial gravitacional que ele acumula 2,2 metros e meio é, já olha aqui, de 500 joules. Tudo bem, pessoal? Eu só dei um exemplo de cada um porque eu achei que é um exemplo bem fácil. E eu também, na aula que eu vou mandar do Centro de Mídias, tem mais exemplos de resolução de exercício. Então, eu queria que vocês vissem uma minha, para depois vocês entenderem com mais clareza a que o professor resolve lá no Centro de Mídias. Ok? Pessoal, vamos continuar aqui agora. Agora com relação à quantidade de calor. A equação que a gente usa para trabalhar com quantidade de calor é essa daqui, ó. Q igual a M vezes C vezes delta teta, tá? Ou popularmente conhecida como Q macete, tá? Esse delta teta aqui, às vezes vocês podem encontrar ele em algum exercício na internet, substituído pela letra T. Por quê? Porque ele é referente à temperatura, tá? Apesar que normalmente em física T a gente usa para tempo. Então aqui, ó, o que que representa cada letra? O M é para a massa do corpo, tá? Nos exercícios de quantidade de calor, a gente utiliza a massa em gramas, tá? O C é o calor específico, que é a quantidade de calor que o corpo consegue desprender. Alguns desprendem mais, outros desprendem menos, tudo bem? Ou que seria a taxa de aquecimento dele. O delta teta, esse teta aqui é da letrinha grega, tá? Ele é de variação de temperatura. Então, às vezes pode ter uma temperatura inicial, uma temperatura final, ou só uma única temperatura. Então, quando você tem duas temperaturas, tem que ver a diferença entre elas, que é onde entra o delta teta. E o que é a quantidade de calor que o corpo está recebendo, ou que ele precisa atingir. Essa quantidade de calor aqui, ela é dada em joules também, ok? Ou também no exercício pode ser chamado de energia. Quanto de energia um corpo precisa para que a sua temperatura varie de tantos graus para tantos graus, tá? Então, vai variar muito do tipo de exercício que vocês têm aí, tá? Neste caso aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês também, para a gente poder resolver, que diz o seguinte. Qual a quantidade de calor? Ó, então ele já está perguntando. Qual a quantidade de calor? Então ele já está dizendo que ele quer quem? Se é a quantidade de calor, ele quer descobrir o valor de Q. Então, Q aqui para nós é o que a gente vai descobrir. Deve ser fornecida a 500 gramas de água. Então, a massa da água, 500 gramas, ou que a gente diria, meio quilo. Para que a sua temperatura passe de 30 graus Celsius, então, nossa temperatura inicial, vamos chamar de θ1, de 30 graus Celsius, para uma temperatura 2, que é 50 graus Celsius, tá? O exercício já apareceu aí para vocês anunciado, eu só li aqui para facilitar o entendimento. Então é o seguinte, se ele deu duas temperaturas pra gente, a gente tem que ver o quê? A diferença entre as duas. Então sempre vai ser a última temperatura menos a primeira. Então o nosso delta teta vai ser a temperatura final, que foi o último que ele disse, que é o 50, menos a nossa temperatura inicial, que era 30. 50 menos 30 vai dar 20. Então o nosso delta teta é 20 graus Celsius. Ótimo, já tenho massa, tenho o calor específico que ele não especificou para a gente, porém, como ele está falando da água, o calor específico da água, ele é 1, tá? Se for um outro tipo de material, algum outro tipo de líquido, óleo, álcool, aí o exercício tem que especificar para vocês qual que é o valor do calor específico, no caso aqui, do C. Como é a água, o da água a gente adota que ele é 1, ok? Então, já temos a massa, o calor específico a gente sabe que vai ser 1, e o nosso delta teta, 20. Então, agora é só pegar e substituir aqui na equação. Vai ficar Q igual a M vezes C vezes delta teta. O Q é o que a gente vai descobrir, então ele continua. O nosso M, a nossa massa de 500 gramas. O nosso C, calor específico da água, 1. E o nosso delta teta, que é 20, que foi a variação de temperatura. Então, agora é só fazer continha de vezes. Isso é uma calculadora, ou uma conta bem simples de fazer,
500 vezes 1, 500. Vamos fazer aqui 500 vezes 20. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Abaixo 0. Então, vai dar 10.000. Como estamos falando de quantidade de calor ou energia, aí a gente vai trabalhar com caloria, tá? Então, vai ser 10.000 calorias ele vai estar recebendo. Se eu for utilizar o prefixo do quilocaloria, aí é só dividir o valor por 1.000. 10.000 dividido por 1.000, ele corresponde a 10 quilocalorias. Que é o que normalmente a gente encontra esse aqui, ó. Quilocaloria. Mas se você utilizar essa resposta aqui, também não estará errada, tá? Então, se nos testes lá que eu mando para vocês as respostas estiverem em quilocalorias, você já sabe que no final você tem que dividir por 1.000. Se só estiver em caloria, não precisa dividir por nada. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida que tiver nos exercícios, mandem para mim, tá? Eu espero que tenha ajudado. Foi uma explicação bem objetiva, por causa que do centro de mídias, pelo que eu vi, tá muito bem explicado lá. Tem mais exemplos. Então, aqui só foi para dar uma esclarecida a mais para vocês, ok? Até mais, então. Até a próxima semana. Tchau!